Marcos Braz, porque foi marcada uma coletiva para o sábado. Então, por que tão cedo? Por que tão cedo, né? Sendo irônico. Não, sim. Exato. Eu ia até mencionar isso. Aqui foram feitas cobranças, né? Quem é que vai falar? Não é nem que a gente cobra. A torcida quer esclarecimento sobre as situações. Isso pode ser resolvido de maneira mais rápida, mas tudo bem. Salve, salve nação, saudações! Antes da gente começar o vídeo da ESPN Brasil, do programa Linha de Passe, falando, né, deste caso, eu quero também me retratar, porque o meu ponto de vista e minha opinião, eu formei em cima do que o Eric Faria trouxe no programa da Sport TV, né? Ele tinha falado lá, ó, tá aí na tela, ele se retratando, vou deixar aí para vocês lerem o que o Eric Faria postou depois, se retratando também, e meio que pedindo desculpas aí pelo que ele falou, né, no Redação Sport TV. Bem, a minha análise e o meu comentário foi em cima do que o Eric Faria falou. Ele, como jornalista que trabalha na Rede Globo há muitos anos, eu, pelo menos, acredito no que o cara fala, né? Eu não imaginava que o cara ia cometer um erro desse tamanho. Já que ele errou, eu estou aqui pedindo desculpas a quem se ofendeu com o que eu falei. E é o seguinte, cara, eu me baseei em cima do que o cara falou. Isso está aqui no canal no último vídeo, tá bom? O Eric Faria fez essa postagem, um esclarecimento quando falamos pergunta encomendada, é como uma dica em off de que o assunto vai render. Simples, a palavra encomendar. Nada tem a ver com qualquer relação pessoal. No caso, o Fred Uber fez o que eu faria também. Você recebe a dica do assunto e decide usá-la ou não. Esta é a postagem do Eric Faria da TV Globo, né, que falou que o Paulo Souza tinha encomendado uma pergunta. E tá aí ele se retratando. E eu também estou me retratando porque eu trouxe o vídeo dele aqui. O vídeo não, eu trouxe o áudio dele falando aqui e eu formei minha opinião em cima do que ele falou porque eu acreditei no que ele falou. Para você que ouviu ele falar é uma coisa, para mim que assistiu o vídeo é outra. Então eu acreditei no cara, eu falei, pô, se foi isso que aconteceu mesmo, ferrou. Paulo Souza vai cair, ele vai perder o grupo, vai perder o vestiário e isso pode levar a muitas consequências, né? Então vamos aqui agora assistir o vídeo aqui da ESPN Brasil. Quero aproveitar e dar os créditos de vídeo para eles. Deixa eu colocar aqui na tela. Programa da ESPN, Linha de Passe. Vamos lá. Link na descrição, então, do canal ESPN Brasil. Simbora, galera. Vamos lá. Aqui na ESPN estamos de volta. Vamos falar do Flamengo, Diego Alves, do Paulo Souza. E aí agora a gente coloca junto Marcos Braz, porque foi marcada uma coletiva para o sábado. Então, por que tão cedo? Por que tão cedo, né? Sendo irônico. Não, sim. Exato. Eu ia até mencionar isso. Aqui foram feitas cobranças, né? Quem é que vai falar? Não é nem que a gente cobra. A torcida quer esclarecimento sobre as situações. Isso pode ser resolvido de maneira mais rápida, mas tudo bem. A gente vai entender no sábado. E precisa, né? Precisa, nossa senhora. A gente tá uma linha cruzada ali que a gente não sabe por que o técnico deu a resposta a respeito do goleiro. O goleiro coloca aquilo na rede social, né? Aí o preparador uma retratação pública. Aí o preparador, que eu acho que não é pro técnico, o preparador de goleiros coloca uma frase histórica da torcida que a gente não sabe se ele usou especificamente nesse momento. Né? Então é tudo muito enrolado num clube que, eu repito, tem dinheiro, está bem estruturado na parte financeira, tem um timaço em campo, mas fora a coisa ferve de um jeito que atrapalha. A semana de um 3-0 na Libertadores. Era pra ser de paz. Era pra ser assim, cara, pô, legal, retomada. sabe? É bom, tudo paz. Não consegui. É impressionante. E só para reforçar o que você está falando, né? Porque ontem mesmo a gente falou, né, um tempão sobre isso, sobre a bizarrice da situação, como você deixa chegar as coisas nesse ponto, como você não se manifesta, como você, como clube, não explica, né? Quer dizer, deixa as partes ficarem soltando tweetzinho aqui, Instagramzinho ali, indireta aqui, indireta ali, ninguém fala nada. Mas nós sabemos por que ninguém fala nada. Então, mas aí tem uma coisa, Preto, que para mim é o mais incrível de tudo isso. Eles não se manifestam. Aí há uma cobrança por manifestação, normal, né? É o que você espera do clube. Aí, como disse o Léo, você já estragou uma semana que era para ser uma semana muito positiva. Aí você brilhantemente e estrategicamente faz o quê? Marca a tal da entrevista coletiva com todo mundo
para falar depois do próximo jogo. Então, assim... Que é um clássico. Cara, é assim, é de uma... E o protagonista é alguém que não joga. Exato. Quer dizer, a entrevista... Acabou o jogo, né? Acabou o jogo... Você vai ter uma entrevista para falar de um tema que é uma crise. Independentemente do que aconteça no jogo, a hora que o jogo terminar, a entrevista coletiva, ela vai se dar. Se tiver ido tudo bem, você vai falar de coisas desagradáveis, de um episódio que você deveria matar logo antes da próxima rodada. Então é muito difícil entender onde está o profissionalismo, a estratégia, a inteligência na maneira... É política de clube, a gente já falou disso já. Não, mas tudo, ainda que seja política Chapas de divergentes clube, trabalhando juntas. Por que a demora? Isso que eu falei, nós sabemos, essa questão. Por que tão rápido, né? O que você falou. Sim. Por que a demora? Porque não tem política de clube que explique essa estratégia burra de marcar a coletiva para depois do jogo. Não consigo entender. A política de interesses pessoais dentro do clube. Mas você consegue imaginar... Porque, tudo bem, política de interesses pessoais é algo vago. Qual pode ser o benefício de Viva você... a SAF. Desculpa, continue, por favor. Qual pode ser o benefício disso? Você vai dar um workshop para esses caras e vai ensinar o que eles vão falar. A sexta-feira, por exemplo, ela vai ser tomada de um curso. Olha, o que vamos falar nessa entrevista? Eu queria entender qual é o benefício. Então, eu não estou aqui para explicar, não. Eu estou dizendo quando o Calçado fala bem, mas aquela coisa, ninguém quer se expor. Inferno, você está achando ruim. Eles vão se expor. O Calçado fala que os caras vão pro inferno, você está achando ruim. Ninguém quer se expor. Tem algo pior que inferno? Mas eles vão se expor no sábado, né? Só que vão se expor. Inevitável agora, né? Não, mas uma coisa insustentável. O que eu quero dizer assim, tira logo esse assunto da frente, resolve, marca para hoje no fim da tarde. Mas isso é dramático, isso é dramático. Em clube brasileiro, eles não sabem se comunicar. E aí entra um clube amador, direção amadora. Não, as direções não são profissionais. Qual é a direção? Do Red Bull Bragantino mas dos outros não. Você está falando de um clube que é outro formato. É claro que não tem as demandas de um clube grande, não sofre, não tem as dores de um clube grande. Cobranças, né? Mas um clube como o Flamengo tem que ter a melhor comunicação. Ele fala 40 milhões de brasileiros. 40 milhões. Que não vão abandonar nunca. Podem estar chateados, podem estar mais felizes, podem estar saindo para o carnaval, mas são 40 milhões. E só aumenta, estão lá. Isso se comunica mal. Ele tem uma crise, que ele só estende a crise, porque enquanto a crise não se resolve a crise, vão surgindo versões e outros fatos, e a fritura, a tentativa de fritar o treinador, que é claríssimo, né? Isso é vergonhoso. Porque é o seguinte, ou é ou não é. Se não gostou, manda embora. Se paga a multa dele e pronto. Mas você acha que querem fritar o técnico? Acho que é por isso o atraso. Tem esse... Que às vezes eu desconfio se não articular o discurso dentro para não desagradar o grupo X, o grupo Y, e conversar e fazer um acordo. O atraso é parte de um problema que é anterior a ele. O atraso é em função de um problema. E esse problema existe por quê? Do goleiro, que hoje é o terceiro, porque o Diego já foi também. Isso aconteceu antes da chegada de Jorge Jesus. Dorival Júnior. Não aconteceu? Foi. Você está falando de jogador que já teve esse momento. Qual é a culpa dele no cartório nesse momento, ou se ele não tem culpa alguma? Isso tem que ser esclarecido. Se não tem, se ele não tem e não aconteceu o que foi relatado, quem é que andou falando demais aí, algo que realmente não condiz com a realidade? É o treinador? É alguém que vazou? Que história é essa? É o dirigente? Teve a reunião ou não teve? Agora, você vê que a direção do Flamengo é a direção calada. O treinador está na fogueira e ele que... Quando é que veio o Marcos Braz ou o presidente? Falou assim, vem cá, vamos tratar dessa crise aqui. A situação é essa. Não tem. Todo mundo fica quietinho, que é da natureza do clube brasileiro. Quantos treinadores, a gente sabe disso, não foram contratados, não é o caso do Paulo Sousa, para abafar crises que a diretoria não conseguiu segurar. Aí ele vai e fala tudo. Isso aconteceu no Palmeiras com o Felipão já. Sim. Numa época muito difícil, o Felipão dava entrevista todo dia para resolver problemas que não eram dele. E não tinha nada a ver. O próprio Palmeiras trouxe o Luxemburgo achando que isso resolveria. Porque a figura principal de um clube nesse momento é o treinador. E isso é cômodo. Porque você que contrata aquele treinador não tem nenhuma responsabilidade sobre a contratação. Se ele for um fiasco, poxa, foi um azar. Ele vira um para-raio. Foi um azar. Mas você escolheu.
Você não é responsável por nada. Você escolheu e não é responsável por nada. É ele que é o culpado de tudo. Então, assim, a comunicação, ela é horrorosa. E os clubes são empresas também que precisam se comunicar. São empresas de... É futebol? O que é o futebol? São associações. Nossa, mas é um entretenimento. O futebol é um grande negócio. Sim. Porque é o seguinte, mas o futebol não é negócio. Não é negócio, mas quando você vai sentar com o patrocinador, você vai citar os seus 40 milhões de torcedores para tirar dinheiro dele. E nessa hora não é negócio. Nessa hora é diversão. Então o patrocinador não precisa pagar tudo isso. Então, cara, é um jogo de interesses e de profissionais muito mal preparados. Não são profissionais, entre aspas, não são. E o Flamengo, claro, tudo é superlativo no Flamengo. Né? Isso que está acontecendo no Flamengo, se fosse numa outra equipe pequena, não teria essas proporções. Então o Flamengo deveria ser o melhor clube no Brasil para explicar essas questões. Eu estou vendo ali, porque olha... lá vira uma faísca, vira um grande incêndio. Sim. E é o que está tendo agora no momento. Após reunião, tá aí na tela, Diego Alves exige retratação pública de Paulo Souza. Isso é triste. Isso deve ficar para sábado também? Para a coletiva? Como é que vocês imaginam que vai ser conduzida essa coletiva no sábado? Eu tô só com dificuldade de entender, assim, qual é a posição do Diego Alves para fazer exigências hoje, para ser bem sincero. Eu não consegui chegar nesse ponto ainda. Ele foi citado. Né? E aí parece que o técnico inventou alguma coisa que ele não ouviu. Sendo um técnico que é super gentil, educado. Os jogadores gostam dele, abraçaram no último jogo. Ou seja, alguém falou isso para ele e não foi qualquer pessoa. Eu acho que assim, no futebol, se você tem um problema potencial, você deve considerar que você tem um problema, porque ele vai explodir em algum momento. Então, se tem alguém com histórico de desavença com o técnico, que tem ascendência sobre companheiros e que nem sempre pode ser uma ascendência positiva, e essa pessoa não joga, então você só vai deixar explodir ali. Você tem que ser, para usar um jargão bem de LinkedIn mesmo, proativo, né? E ninguém foi, né? Ninguém foi. Simplesmente deixaram lá, daqui a pouco vai explodir, mas ele que resolva, né? O que eu falei ontem, né? Que se você sabia, e ainda que você não soubesse, né? Mas se você sabia que você ia contratar um goleiro como o Santos, que é o segundo goleiro que atua no Brasil entre os brasileiros, sim, você já deveria ter previsto. Na visão do Tite. Na visão do Tite. Na visão do Tite, isso. né? Na visão do técnico da seleção brasileira. Você já deveria ter previsto isso, já deveria ter resolvido esse problema lá atrás. Se não resolveu lá atrás, se prolongou o contrato, se renovou o contrato e tudo mais, tenta resolver depois, tenta fazer um acordo, porque é o que o Léo falou, é meio que uma bomba relógio, é algo que você sabe que vai acabar te gerando problemas, talvez o próprio jogador, pela qualidade que tem, tivesse interesse ao saber que não ia jogar em dizer, não, beleza, então se eu não vou mais jogar, se eu não vou ser titular, cara, eu vou jogar e vou jogar. O conflito só não resolveu nada e só aumentou, né? E agora tem uma exigência. Claro, mas é porque é isso, é porque você sabe que vai aumentar. Se o cara não vai jogar, você sabe que a rede social não existe para as pessoas. Um dia espero que mude isso. Não existe para você resolver nada. Isso é muito claro. Então, quando o jogador vai lá e escreve alguma coisa na rede social, ele só aumenta o incêndio. Rede social, se alguém mostrar um momento que uma rede social apagou o incêndio, por favor. Né? Porque ela é usada para disseminar ódio. Ela não é usada para dar informações, para fazer reflexões. Não, ela serve para apagar incêndio quando ela traz mensagens muito diretas, muito objetivas, muito claras, e que aí você tem uma intenção de se posicionar publicamente, pedindo uma desculpa, fazendo um elogio, então, aí tudo bem. As minhas hashtags de paz valem? Aí elas valem, são muito úteis. Aí tudo bem, quer dizer... Inclusive mantenha públicas, que agora você pode fazer uma rodinha ali, postar para poucos, mas por favor mantenha suas manifestações Mas nesse caso mesmo, evidentemente, as redes sociais elas até poderiam ter servido para resolver a situação. Elas poderiam. Dependendo do que o Diego Alves viesse a falar, dependendo do que o técnico do Flamengo até quisesse eventualmente colocar na sua rede social, ela poderia ter resolvido. Agora, esse papo de indiretinha, a mensagem indecifrável, essa ela nunca vai resolver problema nenhum. Essa é pior de tudo. Indireta, ela permite as interpretações. Se você escreve claramente, já tem a galera que não entende nada, você imagina você mandando mensagem assim, mandando piada interna, né? Nesse nível, ninguém sabe, só 2 ou 3.
Então esse tipo de mensagem só piora. Agora, eu acho que o Flamengo tem um problema de hierarquia aí para resolver, né? Não dá para... O Diego, qual é a posição dele? Como terceiro goleiro, ele é líder. Mas quem tem que puxar essa rédea? É o diretor de futebol? É o Cara, técnico? Como funciona Mas isso? sabe o que é pior? uma direção, Que tem que ter a direção atuante, né? Com a impressão de que toda a era de vitórias, ela foi uma coisa mais de alinhamento de planetas do que propriamente um grande trabalho ali por trás de uma administração de bastidores, de montagem de elenco. Quer dizer, o Jean às vezes fala em aleatoriedades no futebol, né? E quando você gera um clube desse tamanho, com tanto dinheiro, com tanto elenco desse jeito, você passa essa impressão. Quer dizer, tudo que aconteceu lá atrás fica parecendo que foi sorte, velho. Você tem que ser muito mais cuidadoso. Mas muito mais cuidadoso. Desse tamanho, nesse nível do Flamengo, muito mais cuidadoso. Beleza, galera? Tá aí, então, linha de passe, cara, repercutindo, né, o momento do Flamengo. Flamengo de Marcos Braz, Bruno Spindel e Landim. Por que eles trouxeram esse vídeo aqui? Por que eles falaram do Flamengo hoje? Por causa aí do desentendimento entre Diego Alves e Paulo Souza. Então, galera, ficou desse jeito. Depois do jogo no sábado, Marcos Braz e Bruno Spindel vão conceder uma entrevista coletiva para a imprensa. Vão falar, eles vão tentar responder o que a gente quer ouvir, né? A gente quer saber o que anda acontecendo no Flamengo, por que eles somem. Cara, a gente está esperando há muito tempo essa entrevista, este depoimento, para esclarecer tudo que anda acontecendo no Flamengo, né? Nesses últimos dias, as coisas têm saído do controle e eles têm sim que dar essa entrevista. Só que eles vão dar essa entrevista depois do jogo de sábado. É muito arriscado dar uma entrevista dessa depois de um jogo, porque se ganhar, beleza. Mas se perder, meu amigo, Flamengo na zona de rebaixamento, essa entrevista vai pegar fogo. Eles tinham que dar essa entrevista na sexta, hoje no caso, né? Por que não? O que tem de tão importante que eles não podem dar essa entrevista um dia antes do jogo? Tem que ser depois do jogo? É muito arriscado, eu acho. E espero que eles esclareçam para os torcedores do Flamengo tudo que a gente precisa saber, principalmente sobre o departamento médico do Flamengo, né? O que anda acontecendo lá, por que eles ficaram tanto tempo longe da imprensa, sem falar uma só palavra, por que ninguém veio antes dar uma entrevista na hora que o Jorge Jesus falou o que falou, que criou aquele clima ruim no Flamengo. Por que eles não vieram a público defender o Paulo Souza? É isso que a gente quer saber, cara. Principalmente isso, né? A gente quer ter uma direção que esteja na frente do futebol do Flamengo, defendendo o Flamengo na vitória e na derrota, né? Bem, galera, sobre o que eu falei antes, no vídeo de antes, sobre o Paulo Souza, cara, eu me baseei em cima do que o Eric Faria falou, tá bom? Se alguém aí achou que eu peguei pesado, cara, desculpa. Só posso pedir desculpas e eu reconheço o meu erro, tanto é que eu venho aqui me retratar. Eu me baseei em cima do que o Eric Faria falou. Eu assisti o vídeo, né? Não foi só pelo áudio, né? Então, eu acreditei no cara. Em cima do que o Eric Faria falou, eu criei um raciocínio, né? De que se aquilo fosse verdade, cara, o ambiente estaria perdido, né? O grupo estaria rachado, que ele teria perdido o grupo, né? É isso que eu quis dizer no vídeo anterior. Valeu, galera. Tamo juntos, cara. É nóis. Cara, eu vim aqui gravar esse vídeo hoje porque senão eu não iria conseguir dormir, porque eu me preocupo demais com os meus inscritos, né? E eu fiquei pensando, pô, o que eles vão pensar de mim, né, cara? Eu acreditei no jornalista e falei baseado no que ele falou. Então, é isso. Valeu? Fiquem com Deus. Saudações. Fui.